Meus amigos e irmãos, vamos aqui para a nossa meditação em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 3. Deus vos abençoe poderosamente nesta meditação. Amém. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Diz corrigida. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, desatualizada. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Nova atualizada. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, diz a NVI. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, pois sim, e sobrarão poucos, que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos partir aqui direto para a nossa reflexão exegética. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eclesiastes 12, versículo 3, utiliza uma linguagem metafórica para descrever o processo de envelhecimento e suas implicações físicas e sociais. O versículo utiliza imagens vívidas para retratar a fragilidade da condição humana como passado o tempo. Cada cláusula revela aspectos diferentes do declínio que acompanha naturalmente a velhice. A primeira cláusula diz: no dia em que tremerem os guardas da casa. Os, entre aspas, guardas da casa representam os braços e as mãos que, com o tempo, podem forçar e começam a tremer devido à idade avançada ou doenças como o tremor senil. O tremor senil. Isso simboliza a fragilidade física e a perda da firmeza anteriormente associada à juventude. Corpo físico, toda a estrutura física, uma rocha que agora é totalmente fragmentada. Segunda cláusula nos diz: e se curvarem os homens fortes. Os homens fortes, entre aspas, são uma metáfora para as pernas e a coluna vertebral, que, com o passar do tempo, se tornam enfraquecidos e arqueados. Esse declínio é visível na postura encurvada das pessoas idosas. Elas andam, digamos, olhando para o chão. A sua coluna vertebral já está ali muito declinada. Muito declinada. Terceira cláusula diz: e cessarem os moedores por já serem
poucos. Os moedores, entre aspas, referem-se aos dentes que se tornam escassos ou perdem a funcionalidade devido à queda natural ou desgaste. Esta imagem aponta para a dificuldade em mastigar e processar alimentos, uma característica associada ao envelhecimento. Então, ele fala aqui de todo o declínio natural da velhice. Os teus dentinhos não terão mais aquela força. Última cláusula diz: e se escurecerem os que olham pelas janelas? Aqui fica bem claro, né? A visão é comparada a olhar através de janelas. Com o tempo, os olhos perdem sua capacidade de enxergar claramente, indicando doenças oculares como cataratas ou diminuição geral da acuidade visual. A visão já não tem mais aquela coisa clara. A visão já perde aquela capacidade de discernimento visual. É o processo natural. A aplicação teológica. Primeiro, o apontamento fala a fragilidade humana diante da eternidade. Este versículo nos lembra que a força física e a vitalidade são temporárias. Como criaturas mortais, somos chamados a refletir sobre a transitoriedade da vida e nossa dependência de Deus, que é eterno, viu? Tu és frágil, eu sou frágil, somos frágeis. Segundo apontamento da aplicação teológica fala o valor de servir a Deus na juventude. A descrição do envelhecimento reforça a exortação de Eclesiastes 12:1 para lembrar-se do Criador enquanto ainda há vigor. Deus deseja que ofereçamos o melhor de nossas forças a Ele, enquanto podemos agir com plenitude. Agora, o terceiro apontamento da aplicação teológica diz a promessa da redenção. Apesar do declínio físico, a Bíblia nos assegura que Deus promete restaurar a totalidade do ser humano na ressurreição. Pode ver isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 44. Esse texto, portanto, aponta para a esperança de renovação em Cristo Jesus. Vamos para a nossa aplicação prática. Primeira coisa, primeiro apontamento, priorize o presente com propósito. Use seus dias em vigor para glorificar a Deus e servir aos outros. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, especialmente em relação ao reino de Deus. Agora, hoje é o tempo. Segundo apontamento, cuide da saúde como mordomia. Você é mordomo, ou seja, você cuida de algo, você cuida, está sob sua responsabilidade. Embora o envelhecimento seja inevitável, cuidar do corpo com sabedoria é parte da responsabilidade cristã de ser mordomo da criação de Deus. Ou seja, você tem que cuidar da sua saúde. Você é o responsável. Eu sou o responsável pela minha saúde. Cuidado com o que ingere. Cuidado com o alimento. Aí é que você pode estar engolindo veneno. Cultive uma visão de eternidade. O declínio físico deve levar-nos a buscar aquilo que é eterno. Invista mais tempo no crescimento espiritual, na comunhão com Deus e em atos de amor ao próximo, pois esses frutos permanecem. O que você faz? Por que faz? Olhando para quê? Para quem? Por quem? Qual o sentimento? A razão? A circunstância? Qual a intenção? Conclusão. Eclesiastes 12, versículo 3. Eclesiastes 12, verso 3, nos apresenta uma reflexão poética. Mas, entretanto, todavia, realista, sobre a inevitabilidade da decadência física. A mensagem é clara. Enquanto houver forças, devemos lembrar de Deus e viver com sabedoria, pois a vida é breve. Mas
nosso destino eterno é determinado pela forma como usamos os dons e talentos que recebemos. Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez, mais este momento. Te louvamos, papai. Amém. Inscreva-se, deixe um comentário, curta, compartilhe. Fique na paz e até mais.